Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E nesse vídeo nós iremos apresentar para vocês a história de Abraão. Abraão, que é um grande personagem bíblico, porque foi ele o primeiro patriarca de Israel. Dentre os três maiores, Abraão, Isaque e Jacó, ele foi o primeiro. Abraão, segundo a Bíblia, ele é um dos homens importantes na genealogia de Jesus Cristo. Diz a palavra que ele recebeu uma promessa de Deus que iria abençoar todos os povos da terra por meio dele. Abraão foi o antepassado de todo o povo judeu, inclusive de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Em Romanos capítulo 4, versículo 16 diz que todos que têm fé em Jesus Cristo também são considerados descendentes de Abraão. A história de Abraão ela é contada no livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia escrito por Moisés. Assista o vídeo até o final para entender melhor essa história desse grande personagem bíblico. No final do vídeo eu vou trazer uma reflexão sobre esse personagem para edificar a sua vida. Se você curte esse tipo de conteúdo, já se inscreve nesse canal e ativa o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, porque toda semana nós temos um conteúdo novo com algum personagem bíblico, trazendo lições de vida e ensinamentos da palavra de Deus para te edificar. Então, se você é novo aqui no canal, já se inscreve e ativa o sininho das notificações. E sem mais delongas, vamos para a história. Bom, como já foi dito, a história de Abraão está registrada no livro de Gênesis. Abraão, como o primeiro nós conhecemos, o personagem, isso porque o primeiro nome de Abraão era Abrão, e aí Deus mudou o seu nome para Abraão. A gente vai entender isso um pouco mais à frente no vídeo. Ele era filho de Terá e neto de Naor, um dos descendentes dos semitas. Para quem não sabe, os semitas eles eram filhos de Sem, um dos filhos de Noé. Se você não assistiu o vídeo falando sobre Noé, é o vídeo anterior, você pode estar pesquisando aí no canal, você vai encontrar o vídeo falando sobre Noé. Noé que teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. E Abraão era descendente de Sem, logo ele era descendente dos semitas. Abraão é um dos personagens principais do livro do Gênesis e de toda a Bíblia Sagrada como um todo. Diz a palavra que Deus o escolheu e o chamou para uma aliança especial, porque através de Abraão e da sua descendência, todas as pessoas da terra, todas as nações da terra seriam abençoadas por Deus. Essa é uma referência profética também sobre Jesus Cristo, o descendente prometido dessa linhagem, da linhagem de Abraão. Abraão é o primeiro patriarca dos hebreus, e quando ele foi chamado, habitava na região de Ur dos Caldeus, junto com o restante da sua família. Diz a palavra que Deus o chamou com 2 grandes promessas. Uma terra que mana leite e mel, vasta, fértil e segura, e uma outra promessa, uma grande descendência capaz de formar nações. Essas 2 promessas tinham como o objetivo abençoar toda a terra. Quando Deus ele ordenou, sai da tua terra, da tua parentela e vá para um lugar que eu te mostrarei, Abraão partiu de Harã com a sua esposa Sara, seu sobrinho Ló e tudo o que possuía, rumo a uma terra desconhecida. Porque tanto Abraão como Ló, eles possuíam muitos bens, muitos animais, gados, ovelhas, jumentas, além dos seus empregados, os seus servos. Portanto, eles então decidiram se separar.
Ló foi morar nas planícies do Jordão, perto das cidades de Sodoma e de Gomorra. Inclusive, iremos falar mais tarde em outro vídeo sobre Ló e a sua estadia ali em Sodoma e Gomorra, bem como toda a destruição daquela região, né? E Abraão foi para o outro lado, na planície, em Hebrom, mas a sua longa jornada não acabou por aí. Abraão era casado com Sarai, que depois veio a se chamar Sara. Os dois eram meio-irmãos, algo que era de costume naquela época. Então, não estranhe se você lendo a Bíblia, né, você encontrar algo do tipo, porque na época era um costume permitido por Deus. Tá? Então, Abraão e Sarai, ou Abraão e Sara, né, eles eram meio-irmãos. Em mais de uma situação, homens poderosos, né, eles se interessaram por Sara, ameaçando a vida de Abraão para ficar com a sua esposa. Diante disso, eles tiveram que recorrer a uma estratégia. Concordaram em dizer que eram apenas irmãos. O nome Abraão quer dizer pai de uma multidão, pai exaltado, enquanto Sara significa princesa, senhora. Essa mudança nos nomes de Abrão para Abraão e Sarai para Sara, né, era um marco na vida de ambos os dois, porque estava relacionado à promessa feita de serem pais de multidão, né, pais de multidões, de nações. Você pode estar conferindo Gênesis no capítulo 17, o versículo 4 até o versículo 15. A Bíblia ela menciona a beleza de Sarai, né, como uma característica bem marcante daquele personagem, né. Por duas vezes, homens muito poderosos e interessantes, né, da sociedade, eles se interessaram por ela. E Abraão, temendo pela sua própria vida, né, ele então decidiu revelar somente uma parte da sua identidade, omitindo assim que ele era também esposo de Sara. Em ambas as ocasiões, Deus castigou os homens que tentaram tomar a esposa de Abraão. O faraó do Egito, inclusive, você pode ler Gênesis capítulo 12 e o versículo 14 ao versículo 20, e também Abimeleque, que era o rei de Gerar. Isso também está em Gênesis capítulo 20, o versículo 1 ao versículo 18. Abraão e Sara eram um casal já idoso quando receberam uma promessa de Deus. Diz a palavra que ele, Abraão, tinha 75 anos e ela tinha 65 anos quando saíram de Harã rumo a Canaã, a terra prometida. Além disso, Sara era estéril, ou seja, além da sua idade, ela ainda tinha que lidar com o problema da esterilidade. Mas mesmo com todos esses impasses e empecilhos, Deus ainda assim lhe prometeu uma grandiosa descendência, provando assim a fé de Abraão. Diante da grande promessa de Deus e do problema de esterilidade do casal, a Bíblia conta que ele tentou se adaptar à situação. Ao invés de crer unicamente que o Senhor poderia fazer o impossível para que essa promessa se cumprisse, a Bíblia conta que Sara tentou interferir. Sara pediu que Abraão deitasse com a sua serva egípcia Agar. E aí dessa união nasceu Ismael, o primeiro filho de Abraão. Sara, porém, não se sentiu bem com essa situação e com o resultado, e viu que Agar passou a olhar com desprezo para ela. Sara então maltratou Agar ao ponto dela fugir de casa, e quando estava em fuga, diz a palavra que um anjo do Senhor apareceu à egípcia Agar, e nesse encontro o anjo do Senhor a garantiu que a descendência de seu filho seria abençoada.
E aí conta a palavra que ele lhe deu o nome de Ismael. Agar, seguindo as instruções do anjo do Senhor, voltou para casa e se sujeitou a Sara. Abraão estava com 86 anos quando o menino nasceu. Em seguida, Deus se apresentou novamente a Abraão e renovou sua aliança com o patriarca e afirmou que era Sara que lhes daria um filho para a sua descendência prometida. E aí, dessa forma, Deus fez cumprir a sua promessa e Sara, mesmo depois de velha, teve Isaque, cumprindo assim a promessa de Deus quando Abraão já tinha 100 anos de idade e Sara 90 anos. O nome Isaque significa ri ou riso, né? Porque Abraão, isso em Gênesis capítulo 17, o versículo 17, e também Sara em Gênesis 18 e 12, riram quando Deus lhe prometeu um filho naquela idade. Certamente a chegada de Isaque foi motivo de grande alegria para seus pais. Seria por meio dele que a família cresceria futuramente, cumprindo assim a promessa de uma grande descendência, de um grande povo. Mas a história de Abraão não para por aí. Diz a palavra que Deus ele então decidiu provar a fé de Abraão e o Senhor então mandou que ele sacrificasse o seu próprio filho Isaque no monte chamado Monte Moriá. Parecia um absurdo, mas Abraão buscou obedecer a Deus e então levou seu filho Isaque até o Monte Moriá, onde ali ele o sacrificaria para o Senhor. Entenda que isso foi apenas uma prova de fé de Deus para com Abraão. Em Hebreus, no capítulo 11, o versículo 17 e o versículo 19, está escrito: pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também, figuramente, o recebeu de volta. Então nós percebemos que Abraão estava disposto a ir até o final para provar sua fé a Deus, né? Porque ele acreditava que a promessa iria se cumprir. Assim como Deus fez com que o milagre da gestação acontecesse em Sara, né? Deus também poderia ressuscitar dos mortos o seu filho, para se cumprir assim a promessa que o Senhor havia feito a Abraão, de que faria dele, através de Isaque, uma grande nação. Diz a palavra que durante o percurso, né, no caminho até o Monte Moriá, Isaque então indagou seu pai e perguntou: pai, temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? Com uma expressão de fé genuína, Abraão respondeu que Deus iria providenciar o cordeiro para si mesmo. Quando chegaram no lugar do sacrifício, o pai do menino preparou tudo e colocou-o sobre o altar. Quando ia desferir o golpe fatal, Deus então bradou do alto e falou: Abraão, não estenda a tua mão contra o menino. Isso está em Gênesis capítulo 22, o versículo 7 ao 19. Por ter acreditado e obedecido, Deus prometeu abençoar Abraão grandemente. Vamos ver o que está escrito. E disse Deus: por que você fez isso e não me negou seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos.
Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Gênesis 22, do 16 ao 18. Além de Isaque, filho da promessa, e Ismael, filho da serva, Agar, Abraão teve outros filhos. Sara, mãe de Isaque, morreu com 127 anos e Abraão se casou novamente com uma mulher chamada Quetura. Ela teve 6 filhos: Zimrã, Jaxã, Medã, Midian, Isbaque e Sua. Você pode conferir Gênesis, capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 5. Abraão morreu com 175 anos e foi sepultado no mesmo campo onde Sara também fora sepultada. Bom, Abraão é apontado como patriarca, pai da fé, de todos aqueles que acreditam em Deus e também em Jesus Cristo. Abraão também é considerado um peregrino espiritual, que se tornou pai do povo escolhido rumo à terra prometida. Mais que a nação de Israel, aquele povo territorial, pela fé de Abraão, não apenas esse povo foi abençoado, mas todas as nações da terra é abençoada pela descendência de Abraão, por sua fé. Apesar de não ser um homem perfeito, o patriarca Abraão é um exemplo de fé citado diversas vezes em várias passagens bíblicas. Além da sua narrativa no livro de Gênesis, capítulo 12 até o 25, o nome Abraão aparece em vários outros livros da Bíblia Sagrada. Abraão obedeceu a Deus e assim se tornou o líder de uma grandiosa família de cristãos por todo o mundo, que unidos fazem parte de uma grande nação, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Ele creu em Deus mesmo contra circunstâncias adversas, impossíveis. A fé de Abraão lhe valeu como justiça e ele foi salvo por sua fé. Sua família foi abençoada por Deus e muito tempo depois, um de seus descendentes, Jesus Cristo, cumpriu a promessa e abençoou o mundo inteiro, morrendo e ressuscitando por nossos pecados. A Bíblia explica que todos que creem em Jesus Cristo se tornam parte da verdadeira família de Abraão. As bênçãos que Deus prometeu a Abraão, elas são para todos nós, por meio da fé. Você pode ler Gálatas, capítulo 3, o versículo 6 até o versículo 7. A vida de Abraão é um bom exemplo de como podemos confiar em Deus em todas as circunstâncias, por mais que pareçam impossíveis. Porque assim como Deus cumpriu a promessa na vida de Abraão, sendo Sara velha, e ele também sendo velho, assim também Deus pode cumprir a promessa em nossas vidas, por mais que seja aparentemente impossível. A palavra de Deus, ela não cai por terra. Se o Senhor prometeu, Ele vai fazer acontecer no seu tempo. Foi também através da fé de Abraão que a sua descendência por meio de Isaque, ela veio a existir, e assim nasceu Jesus Cristo, da descendência de Abraão, sendo ele o nosso Salvador, Jesus Cristo. Por meio dele, nós temos o direito à vida eterna. Então perceba que toda a história da Bíblia, inclusive a de Abraão, ela está totalmente ligada ao Messias, ao nascimento de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então Deus, ele já havia arquitetado um plano muito antes do nascimento de Jesus para alcançar não apenas a nação de Israel, mas todas as famílias da terra. Ou seja, quando Deus apareceu a Abraão e fazendo promessa
e dizendo que através dele todas as nações da terra seriam abençoadas, ele já estava pensando em mim e em você e em todas as nações da terra. Então, que nós possamos ser gratos ao Senhor, ao seu sacrifício e ao seu grande amor. Que o Senhor Deus, através de Jesus Cristo, abençoe a todos. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até o próximo vídeo.